Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Kate e hoje eu trago um novo modelo de caixa surpresa, festa na caixa ou caixa cenário para vocês aí presentearem nos aniversários, datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia dos Professores e até já pensando no Natal. A festa na caixa, ela continua sendo aí uma opção de presente muito interessante, principalmente, por conta da situação que nós ainda estamos vivendo. E então eu trouxe esse novo modelinho aqui para vocês, para deixar de ideia ou inspiração. Nesse modelo, essas duas abinhas aqui, elas caem, e dão lugar aqui para duas gavetinhas que vocês me pediram bastante no passado. Inclusive eu trouxe já um outro modelo de caixa cenário com duas gavetinhas triangulares. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição para você acessar esse modelinho também. Então aqui com essas duas gavetinhas, cada uma delas voltada para uma direção, a gente pode colocar docinhos, salgados ou docinhos e o presente. E aqui na parte de cima nós podemos colocar um bolinho de 10 a 12 centímetros de diâmetro, e mais ou menos uns 10 centímetros de altura. Então, se você já gostou da ideia do vídeo de hoje, aproveita, deixa aqui para mim o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for um inscrito e vem comigo! Para a gente fazer aí a nossa caixa surpresa, a primeira coisa que nós vamos fazer são cortar as peças. Todos os pecinhos aqui que a gente vai precisar. Eu já deixei tudo cortadinho. Eu fiz esse projeto para utilizar papel Paraná número 80. Esse papel ele tem uma espessura aí aproximadamente de 1,5 milímetros de espessura. Se você não tiver esse tipo de papel, você pode pegar algum outro papel assim mais firme, parecido com esse. Pode ser o papel Paraná número 60, ou papelão roller, ou até papelão de caixa. A única coisa é que a espessura mudando, vão mudar as medidas. Então você vai precisar fazer alguns ajustes. Eu não tenho como a cada tipo de papelão diferente, espessura, fazer um novo projeto, Então o que eu oriento? Você começar a fazer pela gaveta. Você vai ter o tamanho da gaveta pré-determinado. A partir dele, você verifica se vai precisar aumentar um pouco para o gaveteiro. Aumenta o que for necessário. Uma vez o gaveteiro pronto, você vai conseguir fazer as 4 laterais da caixa. Terminado as 4 laterais e montada, você vai ter condição de fazer a tampa. Então eu vou deixar a medida de todas as peças aqui abaixo na descrição. Vou fazer uma listagem, Para esse projeto eu vou utilizar papel Color Plus de gramatura 120 para poder fazer a forração e também papel adesivo impresso. E para quem não acha papel Color Plus, você pode utilizar aí papel Color 7, que é mais fácil de achar nas papelarias. Tem alguns lugares que até tem já papéis Color 7 estampados. Então, conforme eu comentei, nós vamos começar a montagem da caixa pelas gavetas. A gaveta, ela é esse quadrado aqui, maior, com essas 4 pecinhas aqui que são as laterais, todas do mesmo tamanho. Esse quadrado aqui do meio, ele tem 14 centímetros por 14 centímetros e essas 4 pecinhas, elas têm a medida de 14 centímetros por 3,5 centímetros, sendo que 3,5 vai ser a altura aqui da gaveta. Então, já fica aí como informação para você que vai fazer docinho, pão de mel, tudo, qual é a altura máxima que você pode trabalhar. Então, aqui eu vou utilizar o papel adesivo, eu já tirei aqui. E aqui, eu observando o meu papel adesivo, ele vai dar muito rente, a altura que eu preciso aqui com a largura do papel. Então, eu vou colocar aqui o meu papel adesivo, esse quadrado aqui, Eu vou colocar rente aqui, a abinha aqui embaixo, e vou deixar mais ou menos 1 centímetro de sobra para poder fazer o acabamento na hora, fazer a virada. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui. E essa daqui eu colo rente
E depois eu vou colar aqui um pedacinho, vou fazer uma emenda, né, tirar dessa parte aqui para poder ficar tudo bonitinho. Essa parte aqui que a gente está fazendo vai ser a parte interna da gaveta. Eu fiz a colagem dessas laterais rentes porque eu vou fazer essa virada aqui, tá bom? Se eu fosse virar para dentro, eu precisava ter deixado um espacinho aqui entre elas, ó, porque senão a abinha não vem, tá? Mas como vai ser o contrário, você pode fazer essa colagem rente. Aí feito isso, eu vou retirar toda essa parte aqui, ó, essa parte do cantinho eu vou cortar rente e vou retirar o adesivo. Eu vou deixar essas sobrinhas tudo aqui no cantinho, na beirada da mesa, porque se eu precisar fazer alguma emenda, eu vou ter papel para isso. Aqui eu vou virar, né, para fazer o acabamento. Aí feito isso, nós vamos fazer a colagem da gaveta, aqui, né, as laterais dela. Para isso eu vou utilizar cola branca extra forte. Eu utilizo essa cola aqui da Cascorês, ela é muito boa para fazer esse tipo de trabalho. Se você quiser utilizar cola instantânea, você pode fazer, né? Só toma cuidado para não ficar manchando demais aí o seu trabalho. E uma outra observação que eu gostaria de fazer nesse projeto, assim como os outros projetinhos de cartonagem que eu trouxe, eu não utilizei medidas assim quebradinhas, eu tentei aproximar, né, porque para ficar um pouco mais fácil das pessoas fazerem esse projeto, porque eu sei que muita gente está aproveitando essa oportunidade aí para dar uma alavancada no seu negócio ou vender embalagens, né, para o pessoal que faz doce, bolos. Então, quando a gente for juntar aqui essa quina, a gente não vai conseguir o encaixe perfeito, vai ficar algo assim meio que pontinha com pontinha. Então a gente faz essa junção aqui, considerando que vai ficar assim mesmo, né? Porque para ficar perfeito, teria que fazer uma medição mais exata, né? Mas para ficar um pouco mais assim, fluido, né? Para o pessoal que não está acostumado a fazer cartonagem, que eu estou fazendo dessa forma. Então aqui eu vou passar um pouquinho de cola branca, aqui numa das pontinhas. Eu vou encostar uma pontinha na outra e vou segurar esse daqui com fita crepe, tá? Essa fita crepe ela vai ficar aqui, eu não vou retirar. Eu vou fazer isso para as outras demais pontinhas também. Então aqui eu já tô com a parte interna da minha gaveta pronta, a gavetinha montada. Aí você vai ajustando ela aqui para poder ficar o mais rente possível aqui a gavetinha, né? Então, a gente ajusta aqui a parte do adesivo aqui por dentro, né? Coloca aqui os adesivos. E aqui eu já tenho minha outra gavetinha pronta também. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui na parte de fora. Então aqui para a parte de fora eu vou usar o meu papel Color Plus, né, de gramatura 120. E eu vou posicionar a gavetinha aqui de modo que eu consiga ter aí a largura da altura da lateral, tá? Então eu faço esse daqui, eu dou uma verificada na outra ponta também. E eu vou deixar marcado aqui com régua e lápis até onde eu posso cortar, né? Porque eu vou cortar aqui para poder trabalhar com mais facilidade. Então aqui as minhas duas gavetinhas elas já estão prontas, tá? Vou deixar elas aqui de lado e nós vamos fazer o gaveteiro. Para o gaveteiro nós vamos precisar de 2 quadrados de 14,5 por 14,5 e 2 pedaços de 14,5 por 4 centímetros de largura, tá? Então o gaveteiro ele vai ser montado dessa forma aqui,
um quadrado maior, um pedaço retangular, um quadrado maior e outro pedaço, tá? A gente vai precisar deixar um espaçamento aqui entre as pecinhas. Eu vou utilizar aqui a largura dessa reguinha aqui de encadernação como referência, tá? É aproximadamente 3 milímetros que a gente tem aqui. Se você não tiver, você faz a colagem de uma peça, marca com régua estilete para vir e colar a outra. Então eu vou utilizar aqui primeiramente o papel adesivo. Então aqui eu tenho uma folha, né? Não vai ser suficiente para eu colar tudo, então provavelmente acho que vou precisar de uma folha e meia dessa de adesivo. Eu vou colar aqui esse primeiro quadrado, vou deixar mais ou menos 1 centímetro para fazer o acabamento, né? Venho com a reguinha aqui e faço a colagem da outra pecinha. Então aqui, né, eu precisei de uma folha e meia, né, para fazer todo esse acabamento aqui. Quando a gente for fazer a emenda, a gente procura tirar primeiro essa margenzinha branca que acaba ficando. Eu esqueci, né? Essa parte aqui que tá com a estampa, ela vai ficar na parte de dentro do gaveteiro. Agora eu vou tirar um pouco desses excessos aqui. Eu vou cortar a pontinha aqui sem tocar aqui no papelão. A gente deixa um espacinho para poder fazer o acabamento. Se você tiver aí o fio de cabelo, você pode utilizar, fica mais fácil. Aí feito isso, a gente vai virar aqui todas as abinhas. Aqui essa parte daqui eu só vou vincar essa partezinha aqui para dentro, vou deixar ela solta. Vou vir aqui por dentro, ó. Vou dobrar ela e eu vou encaixar uma na outra aqui, ó. E aqui a parte de dentro do meu gaveteiro, eu dou uma ajeitada aqui. A parte interna do meu gaveteiro, ela já tá pronta. Então aqui os meus gaveteiros, eles já estão prontos. Aqui, essa parte de fora a gente vai encapar depois, porque vai depender muito de como que a gente vai posicionar um gaveteiro em cima do outro. Aí a gente vê onde que vai colar. E antes que a gente se esqueça, nós vamos passar aqui uma fita crepe para dar mais sustentação aqui na parede do gaveteiro, tá? Então, eu vou pegar essa parede aqui, eu vou juntar ela, vou deixar ela bem próxima, vou vir com uma fita crepe e passar ela aqui assim, ó. Tá, né? Porque quando a gente faz esse tipo de acabamento, ela fica presa somente aqui pelo adesivo ou pelo papel que você colou aí com cola branca. Então dessa forma aqui fica menos espaço entre uma peça e outra e ela fica mais firme, né? Dá mais sustentação. Aqui só toma cuidado para não colocar muito, assim, afundar muito a peça, né? Que senão acaba pegando alguns milímetros aí importantes e pode começar a enroscar a gaveta aqui dentro. E aí na hora de encaixar uma gavetinha no gaveteiro, assim, a gente vê qual o melhor lado, se não tá pegando, né? Que quando a gente fecha dessa forma aqui, ele fixa num tamanho, né? E perde um pouquinho de espaço aqui. Então a gente troca elas para ver qual que se adequa melhor. Uma vez pronta aqui, agora a gente vai fazer as laterais e o fundo. Para fazer as laterais, nós vamos precisar aqui de 4 pedaços de 15 por 22 centímetros de altura. Tá? Essas aqui vão ser as 4 laterais e um fundo de 15 por 15 centímetros. Aqui você vai poder escolher, né, o que você prefere, se é fazer a caixa com as 3 laterais, né,
aqui fica atrás e as duas do lado, todas juntas, só a parte da frente caindo, todas caindo, 3 caindo e uma fixa, né? A minha proposta aqui é que 2 fiquem fixas e 2 caiam. Então, para isso, eu vou fazer as 2 laterais juntas, que vão ficar juntas aqui, vou colar no papel e depois eu vou encapar essas outras 2 aqui de forma separadas. Então aqui eu colei 2 laterais juntas, né? Fiz o acabamento em todas as laterais aqui. Deixei aqui um espaço de meio centímetro, né? Pra gente conseguir dobrar ela para poder fazer a montagem. E agora eu vou colocar aqui um papel adesivo impresso nesse rosinha antigo aqui, bem clarinho, né? Já de cara eu vejo que eu não vou ter papel suficiente para fazer todo o acabamento, então eu vou ter que pegar um outro pedacinho aqui para fazer uma emenda. Então a gente faz essa parte com bastante calma, porque é muito comum a gente começar a colar e o papel começar a ficar torto. Aí feito esse daqui, como a cola ela ainda tá fresca, a cola branca, né? Eu vou embrulhar ela com papel de seda e vou colocar embaixo de um peso para ela secar, secar retinha, tá? E o papel de seda ajuda a tirar um pouco a umidade. Aí enquanto ela seca um pouquinho, eu vou fazer as outras 2 laterais separadas. Então aqui eu já encapei as 2 laterais avulsas, virei esses 3 lados e deixei esse daqui, tá? E eu já encapei também o fundo, que é o quadrado de 15 por 15 centímetros, né? Eu acabei ficando só com esse toquinho aqui de papel e aqui eu precisei descolar, porque quando eu faço o projeto, eu penso, né, na montagem de uma determinada forma, e quando eu estou gravando, eu percebo que tem coisas que dá para facilitar mais. Por isso que eles estão assim, mas isso não vai interferir no resultado final. Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui? Eu tenho essa lateral, essas 2 laterais, essas 2 vão cair, né? Fazendo aí o efeito da caixa surpresa. Então, eu vou pegar essa lateral aqui, essa aba eu vou virar para o lado direito, o lado que tem aqui o acabamento. Então, eu vou passar cola nessa abinha toda aqui, vou colar rente, né? Aqui, não vou precisar deixar nenhum espaçamento nesse caso. Eu viro e finalizo a colagem aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa para essa daqui, né? E as 2 vão ficar juntinhas aqui e fazer esse efeito de cair. E uma vez finalizada a colagem aqui, eu vou fazer o acabamento aqui com papel adesivo nessa lateral e nessa daqui. Aqui no meio eu não vou precisar porque eu vou colar o gavetê. Então aqui eu já tenho, né, o meu fundo com as 2 abas soltas. Eu passei aqui o papel adesivo para fazer o acabamento na parte interna e deixei aqui um pedaço entrando no fundo, né, dos 2 lados. Agora a gente vai vir aqui com a capinha dupla e fazer a colagem aqui nessa outra parte, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui do fundo. Eu vou utilizar aqui cola instantânea, que vai surtir aí um melhor efeito. Vou colocar uma fita crepe aqui, só para segurar essas 2 abinhas enquanto eu faço a colagem aqui.
Então aqui, né, as duas laterais elas já estão presas e eu tenho as duas laterais caindo aqui. Agora nós vamos trabalhar com os gaveteiros. A gente pode colocar os gaveteiros desencontrados, né, um abrindo para um lado e outro para o outro, ou então alinhar eles aqui. A minha proposta é que cada um abra para um canto. Então, eu vou colocar, essa gaveta de baixo vai abrir para cá e eu vou precisar então fazer o acabamento nessa lateral aqui. Nas demais eu não vou precisar. Tá? E essa daqui vai abrir aqui para frente. Então eu vou fazer o acabamento nessa lateral aqui, tá? E aqui na parte de cima, ao invés de eu fazer o acabamento aqui em cima, eu vou cortar mais uma plaquinha dessa de 14,5 e colar aqui por cima para dar um pouco mais de sustentação. Então aqui eu já coloquei, né, já fiz a colagem da plaquinha aqui na parte do gaveteiro que vai ficar por cima de tudo, tá? Aqui é a outra parte. Aqui, antes da gente fazer a colagem ali, pego essa partezinha aqui e dá uma jogadinha para fora, né? Porque por conta da cola e do manuseio, ela pode ficar um pouco envergada assim para dentro. Isso daqui pode acaba raspando na gavetinha, tá? Força o quanto der, tá? Não precisa fazer muita força não, só para deixar ela no jeitinho na hora da gente colar. Então agora vou pegar aqui as minhas laterais, o meu fundo. Tem vários jeitos da gente fazer essa colagem. Para você que vai fazer com duas gavetas, né, a gente precisa, como eu falei, precisa verificar onde que essa parte aqui vai ficar para fora, tá? Agora a gente vai trabalhar sem as gavetinhas aqui. Só você passar cola aqui, passar o super bonder aqui e colar com bastante cuidado, fazer a pressão necessária aqui para o super bonder colar e depois aqui nas laterais, tá? Aí em seguida a gente vem com esse gaveteiro aqui por cima. Então aqui já passei cola branca aqui no fundo, aqui na lateral, e eu vou passar a cola instantânea aqui nessa partezinha aqui. Então você deixa a caixinha nessa posição. Seguro lá no fundo, aperto contra, né, a mesa aqui. E conforme você perceber que já colou aqui, a gente vem aqui, né, e alisa aqui por dentro para poder fazer aderir aqui na parte das laterais e do fundo. Eu vou colocar aqui uma fita crepe só para ajudar a segurar, né? Aí deixo secar um pouquinho, principalmente aqui a cola instantânea que ficou ali no fundo, tá? Para eu poder colocar a gaveta, para a gaveta dar suporte aqui e fazer a colagem do segundo gaveteiro aqui por cima. Então aqui a minha gaveta já deu uma secada, eu vou passar, já coloquei cola ali embaixo e vou passar aqui a cola instantânea nessa parte de trás aqui pra gente colar esse segundo gaveteiro. Uma vez que ela tiver firminha aqui atrás, né, tiver colado, a gente vai ajustando aqui tanto a parte lateral quanto a parte do fundo. Olha, então a gente já tá chegando ao final da caixa, né? Os gaveteiros já estão colados, vou deixar ele aqui no canto. Eu vi que colou tudo bonitinho, não manchou aqui essa parte lateral. Ficou essa gavetinha pra cá, essa gavetinha pra cá. No final a gente vai pôr os dois puxadores. E agora a gente vai deixar elas quietinhas aqui um pouquinho para colocar, para fazer a tampa. Para fazer a tampa, nós vamos precisar aqui de um quadrado de 15,5 por 15,5 centímetros e 4 laterais de 15,5 por 3 centímetros. Nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos a gavetinha, tá? Nós vamos colar ela no adesivo, colocando as laterais aqui em volta do quadrado,
né? A parte adesivada vai ficar para dentro e depois nós vamos revestir a parte de fora com o papel Color Plus. Mais uma diquinha aqui importante: quando a gente faz esse fechamento da tampa, né, com laterais iguais, a gente fecha ela, só encosta quininha com quininha aqui, não sobrepõe uma com a outra, tá? E vira ela e força as laterais assim para baixo, para que elas fiquem assim lado a lado com essa base aqui. Se essa lateral ela ficar por cima dessa parte quadrada, vai diminuir o espaço da tampa e pode ser que ela não encaixe lá na caixa, tá certo? Então aqui a tampa tá prontinha, tá encapado tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Aqui, ó, essa minha linha eu não deixei com peso em cima, então ela ficou um pouco tortinha. Então quando vocês forem fazer aí a devida importância para deixar elas embaixo do peso secando por um determinado tempo. Então agora eu vou juntar aqui, poder colocar a tampa. Então encaixou bonitinho o efeito quando ela for abrir. Foi o mesmo que eu fiz na outra caixa cenário, né? Que foi a que eu fiz com gavetinhos triangulares. Eu achei então aqui o meio da gaveta, tá? Marquei, peguei aproximadamente 8 centímetros dessa fita aqui. Ela tem 1 centímetro mais ou menos, é número 2. Então eu colo aqui com cola quente ou cola universal. Aí aqui eu vou colocando um pouquinho de cola quente e vou adicionando essas perolazinhas aqui, no caso a minha é prateada. Bom pessoal, e para tampa eu fiz esse laço Chanel aqui com a combinação dessas fitas aqui, que eu fiz a colagem da pontinha das fitas. Você pode utilizar aqui fita dupla face, cola quente bem de pouquinho, tá? Uma acabada bem fina. Passei, atravessei a tampa e aqui eu fiz o lacinho Chanel utilizando essa fita aqui do meio e envolvi aqui o meinho com essa outra fita de corzinha mais clara. Então eu espero que você tenha gostado bastante da ideia do vídeo de hoje. Obviamente eu não me aguentei e eu fiz aqui algumas bandeirinhas, coloquei parabéns, né, dividida em 2 partes aqui na lateral da caixa, para que quando colocar o bolinho aqui ou o presente, ela ainda fique à vista. Coloquei aqui algumas forminhas de origami para representar os docinhos e também coloquei aqui uma palavra de felicidade e harmonia aqui para mostrar para vocês que dá para soltar bastante a imaginação, enfeitar de acordo com a ocasião aqui que você vai presentear. Muito obrigada pela companhia de todos vocês em mais esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima!